Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, queria falar um pouco sobre uma questão que às vezes aparece, né, entre os anarquistas, se existe uma moral anarquista, uma ética anarquista, como é que a gente pode pensar ela em 2024, né, dentro da realidade que a gente está tendo. Então eu vou falar um pouco da minha opinião sobre isso. Existe, obviamente, uma ética anarquista, uma moral anarquista, né? Quem quiser conhecer sobre essa ética, essa moral, você pegando os principais autores, Malatesta, o próprio Kropotkin, um livro só sobre moral, né? Vai conseguir compreender aí o que esses autores, vamos dizer assim, os principais aí pensadores do anarquismo e tantos outros, né, que eu poderia citar, estão discutindo sobre uma questão ética e moral anarquista. A minha principal preocupação na atualidade é a efetividade da prática anarquista. Então eu não estou muito preocupado nesse momento se o anarquista é bonzinho ou ele é mauzinho. E se as ideias anarquistas vão fazer com que a pessoa seja boazinha ou malzinha. Eu não estou preocupado com isso. Ok? Não, porque a minha vida dentro do movimento anarquista, né, com pessoas anarquistas, me mostrou de que muitos anarquistas falam que são a favor da autogestão, apoio mútuo e assim por diante, mas praticam, né, coisas que, sinceramente, eu acho que não são condizentes com aquilo que ele está falando. Então, não acho que sejam poucos anarquistas, inclusive, que fazem isso. Existe no meio anarquista, né, muitas pessoas que se acham a bolacha mais recheada do pacote, né? Então, para falar de anarquismo, você tem que ter um certo know-how. Então, você não pode falar de anarquismo sem ter uma formação específica, né? Tipo, lá, o cara fez, sei lá, uma graduação, um mestrado, doutorado, é professor universitário, né? Só assim ele pode falar sobre anarquismo. Isso, para mim, denota uma contradição dentro das ideias anarquistas, mesmo porque a maior parte dos anarquistas, daqueles que a gente conhece, nem formação universitária tinham. Se você for pegar a maior parte deles, Proudhon, Bakunin e tantos outros, até o próprio Kropotkin, não tinha formação universitária. Então, daí a gente achar que para ser anarquista a gente tem que ter um know-how, demonstra uma certa dissociação entre o que esses caras falavam e faziam com o que as pessoas pensam hoje. Mas isso, na minha avaliação, demonstra o quê? Que o anarquismo não funciona? Não, demonstra que o anarquista é um ser humano como qualquer outro, né? Um anarquista como qualquer outro, desculpa, um ser humano como qualquer outro significa o quê? Que ele tem defeitos e qualidades, né? Dentre esses defeitos e qualidades, a gente pode elencar aí questões que às vezes podem parecer até estranhas ao meio anarquista, mas para mim até aparecem comuns, né? Então, sei lá, a questão da pessoa se achar, né? Como eu estava dizendo, a bolacha mais recheada do pacote. Então existe aí uma certa, né? Eu vejo muito entre anarquistas, né? Inclusive isso, né? Uma certa assim, eu sou intelectual, eu sei o que eu estou falando, né? Como se a partir da cabeça desse cara tão genial fosse sair coisas maravilhosas. E se você prestar muito atenção, basicamente eles são repetitivos, eles repetem coisas que os anarquistas anteriormente já fizeram. Anarquistas, inclusive, como eu estava dizendo, que nem informação tinham, ok? Então, eu não penso que as ideias anarquistas propõem necessariamente para 2024 que as pessoas vão deixar de ser o que elas são. Mas a prática anarquista, aí sim, né? Que é o diferencial aí para mim, né? Que é a prática anarquista que vai, logicamente, trazer para você um conflito. Se você é uma pessoa se autocentrada, né? Se você tem uma opinião, demonstra uma certa hierarquia dentro do campo do pensamento, né? Você é um intelectual e o outro não é. Quando você vai para a prática social, de duas uma, ou você começa a perceber de que existe uma contradição naquilo que você está falando e naquilo que você está fazendo, ou sinto muito. Se você não percebe, é porque você não sabe o que é anarquismo, né? Então você está, obviamente, meio que enganado pelas suas ideias, né? Ou você é um tremendo canalha, porque você sabe que é anarquista, sabe que a prática social, que é anti-hierárquica, que é a favor do apoio mútuo, né? Que é contra, então, qualquer tipo,
né, de hierarquia. Como eu estou dizendo, por isso ela é anti-hierárquica, né? E por isso traz uma ideia aí de que não tem que um sobrepor o outro. E se você faz isso de uma forma comumente, e depois você fala, não, eu sou anarquista e viva a anarquia e assim por diante, sinto muito. Alguma contradição está acontecendo aí. Se você percebe e continua fazendo isso, é porque realmente você está se utilizando das ideias anarquistas para se autopromover. Isso é muito comum, inclusive, entre alguns anarquistas. Então, eu não acho que a ética anarquista, a moral anarquista, formou anarquistas bonzinhos. Está entendendo? Eu acho que os seres humanos estão numa sociedade como é a nossa capitalista e é impossível, mesmo ele sendo anarquista, de que ele não vai ser influenciado por essas ideias, né? Por essas lógicas que existem na sociedade, porque elas acabam entrando dentro da sua cabeça. Mas a questão que eu acho legal para a gente pensar, e o próprio Malatesta demonstra isso, né? É que se você não percebe uma contradição naquilo que você está fazendo, aí ele vai dizer, você é um burguês. Um burguês sem dinheiro. E como ele disse, um burguês sem dinheiro, talvez, mas não menos burguês nas ideias e nas ações. Então eu acho que é isso que acontece. Mas eu não sou otimista de achar que as ideias anarquistas vão mudar o homem vai se transformar em outra coisa, muito melhor, muito superior, um homem que não tem, né, vaidades e assim por diante. Galera, pelo amor de Deus, é só você conversar com muitos anarquistas e você vai perceber que entre os anarquistas também existem essas pessoas. E se elas são assim, sendo anarquistas mesmo, não vai ser um cara que nunca foi ou soube algo sobre anarquismo que vai ser diferente. Então, o que eu penso sobre as ideias anarquistas hoje? A prática social delas, como elas podem influenciar na sociedade e o que elas podem trazer de novo e principalmente, né, modernizar, trazer questões, né, dentro da sociedade que demonstram a efetividade das ideias, né, as ideias ácratas. Então, é assim que eu penso o anarquismo. Então, não penso o anarquismo como um depurador de moral, depurador de ética. O anarquismo não faz isso, ele não surgiu, na minha avaliação, para isso. Ele surgiu para organizar a sociedade a partir de outras premissas. E o ser humano tende a ter as suas, né, os seus valores, e aí, enfim, depende de cada um como é que ele encara esses valores a partir da prática social dele, ok? Então é isso que eu penso sobre ética e moral anarquista. Né? Não serve para fazer as pessoas ficarem boazinhas. Quem tenta fazer isso são os cristãos. Lógico que dentro do anarquismo existem aqueles que acham que um cristianismo é uma forma de chegar, né, sei lá, ou ele é importante dentro das ideias anarquistas, enfim, mas não é o meu caso, ok? Então eu estou falando da prática social. A prática social do anarquista é o que vai definir como ele é. A prática social dele. Se ele não tem prática social, se ele só fica no blá 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 anarquista, na minha avaliação, a probabilidade dele virar um teórico do anarquismo é muito grande. E virando um teórico do anarquismo, sem minimamente colocar as ideias em ação, traz para ele essa questão, às vezes, né, autocentrada, né, como se fosse um intelectual e assim por diante. Então eu acho que é isso que, enquanto anarquista, eu penso, né, na realidade. O anarquismo, as ideias anarquistas não vieram para depurar a maldade do homem. As ideias anarquistas, elas vieram para organizar a sociedade completamente diferente da forma que ela é organizada. Porque mesmo esses autores que, de certa forma, né, são importantes e influenciaram nossas ideias, a gente não pode dizer que eles não têm nada que a gente pode condenar. Você está entendendo? É só pegar aí Bakunin, Proudhon, Max Stirner e assim por diante, sempre vai achar alguma coisa lá que você vai falar, puta, aqui deu uma mancada. Por quê? Porque você está apontando o dedo também, está cheio de mancada. Então não acho que o anarquismo deve depurar a humanidade. Eu até tenho um certo receio de anarquistas que pensam assim, né? O anarquismo depura a sociedade, porque as últimas pessoas que pensaram em depurar os outros saíram matando. E eu espero que os anarquistas não pensem assim, porque isso demonstra de que eles têm uma certa vaidade interna, né, de achar que é um representante maior da humanidade, que agora vai ser diferente. E isso a gente sabe onde vai acabar, porque já tivemos experiências totalitárias a partir de ideias de transformação do homem, de fazer ele mais humano, e papapi, pororó, e aí a gente viu no que deu, ok? Então a prática anarquista é que para mim importa.
É isso, a prática. Seja na escola, seja na universidade, seja no movimento social, seja na associação de bairro e assim por diante. E não encontrar a maldade ou a bondade, mas sim a efetividade dessa prática. O que essa prática pode efetivamente trazer de benefício para aquelas pessoas que estão lutando por mudanças no seu cotidiano, no seu bairro, na escola e assim por diante. Beleza? Então era isso que eu queria dizer um pouco aí, pra gente, né, falar um pouco sobre essa questão ética e moral para mim em 2024. Um abraço a todos e todas.